Agora não existe mais família, papai, mamãe e filhos. A Bíblia estava equivocada, ou melhor, nós, cristãos, estamos totalmente equivocados. Quer saber mais sobre esse assunto? Então fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Eu sou Adriano Cecílio, sou teólogo, especialista em interpretação bíblica e agora mestrando em teologia. E o canal Minuto Profético tem como objetivo te ajudar a entender as profecias, a Bíblia de maneira simples e descomplicada. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a família. O que a Bíblia fala sobre família? Existe um padrão ou não? A Bíblia nunca normatizou a família. Vamos ver esse assunto. Mas antes, quero agradecer os nossos amigos lá da cidade de Goiânia. Estive lá e nós tivemos um acampamento que foi muito divertido, alegre e muito espiritual. Tivemos os cultos na madrugada, os eventos durante o dia, as gincanas, foi muito gostoso. E eu quero agradecer ao pastor Gilberto Taz, que me acolheu a minha família, as igrejas do setor sul e Flamboyant, que receberam minha família com muito amor e carinho e foram momentos agradáveis que passamos ali. Então fica aqui o meu abraço e o meu agradecimento. E se você quer o Adriano Cecílio fazendo palestras, treinamento aí na sua igreja, aqui embaixo na descrição tem um link, tem um número, entre em contato com a gente para a gente poder agendar um momento para eu estar aí com vocês na sua igreja. Lembrando você também dos nossos últimos vídeos que eu postei aqui no canal. Recentemente eu tenho postado muito shorts aqui. Eu estou tentando aumentar a produção, mas também nós temos vários vídeos mais longos aí com conteúdos, pregações, react que fiz recentemente. Então aconselho você a acompanhar, curtir, fazer seus comentários, que é muito importante para mim aqui, para o nosso Ministério Minuto Profético. Caso você não entendeu alguma coisa, ou o meu argumento não foi bem colocado, ou foi fraco, ou você tem uma outra percepção, coloca aqui nos comentários, né? Eu gosto de ler os comentários. Então coloca aí a sua opinião sobre os vídeos anteriores e também sobre este vídeo aqui. E também, aqui no link da descrição, tem o nosso curso Apocalipse Revelado. Eu estou muito feliz porque os nossos números de alunos têm aumentado e graças a Deus a nossa escola, a nossa plataforma Minuto Profético Academy está crescendo cada dia mais. Mas falta você. Nós estamos oferecendo hoje o curso com preço assim imperdível. É sério, confere lá que você vai gostar e dá para parcelar até em 12 vezes. Você comprando, abençoa o seu conhecimento, a sua pessoa, a sua família, as pessoas ao seu redor e também abençoa o Ministério Minuto Profético. Então, confere aqui todas as informações na descrição do vídeo. No vídeo de hoje vai acontecer algo estranho aqui no canal. Por quê? Porque é a primeira vez que eu reajo a um vídeo de uma pessoa que eu conheço. Eu conheço essa pessoa e assim, eu fiquei muito assim, eu achei estranho talvez a mudança de ideia dessa pessoa. Então assim, esse vídeo não é contra essa pessoa, pelo amor de Deus, não é contra essa pessoa. Mas eu fiquei tão assim, mexeu tanto comigo esse vídeo, que eu decidi responder de maneira amistosa esta pessoa, ok? Eu falo esta pessoa, mas é uma pessoa que eu conheço, já trabalhei junto, nós estudamos na mesma faculdade, ele se formou em teologia, assim como eu, né? Ele foi pastor, assim como eu, e ele hoje não está exercendo a função de pastor distrital, né? Pastor adventista, assim como eu, né? Então tem muitos paralelos, assim, né? Mas ele está, de alguma forma, dialogando com uma outra teologia, e isso me assustou. Por isso, eu vim aqui reagir a esse vídeo e pontuar aquilo que eu vejo que ele, assim, as informações que ele passou não condiz, né? Não condiz. Então, fica aqui aberto a um diálogo para a gente poder crescer no conhecimento. Se você concorda com os argumentos dele, deixa aqui nos comentários. Se você discorda também, coloca aqui, mas por favor, qualquer comentário que ofender ele, né, e claro, me ofender também, né, eu vou apagar. Então, por favor, sejamos corteses, sejamos elegantes na nossa discordância. E assim que o reino de Deus cresce. Sem mais delonga, vídeo na tela, vamos lá. Ô, gente,
Esse modelo de família tradicional chancelada pela Bíblia não existe, tá? A própria Bíblia prova isso. E antes de você falar que eu sou um ateu, que eu sou um LGBTQIA+, como se isso fosse uma ofensa, deixa eu te tranquilizar. Sou cristão, eu sou casado com uma mulher e nós temos uma filha nascida da nossa união. Eu sou contra a absolutização do meu modelo e daquilo que eu decido para que todos os outros sigam no mesmo caminho. Então, deixa eu começar aqui pontuando algumas coisas aqui, né? O Alan, ele diz o seguinte, né? Primeiro, ele fala assim que ele não faz parte, né, do LGBT e tal, né? Inclusive, ele está até desatualizado porque a sigla aumentou, né? Tem PN, alguma coisa assim a mais, né? É uma sigla. Depois eu coloco aqui, né? Até eu, né, não consegui decorar. Enfim. E aí ele diz o seguinte, que as pessoas podem dizer que ele é um ateu, né? E pode ser que as pessoas ofendam ele, e para ele não é uma ofensa isso. Mas, Alan, a ofensa, na verdade, é a sua fala. A sua fala, para nós cristãos, chega a ser uma ofensa, porque você diz que é cristão, você vive um formato de uma família cristã, no caso, né? E agora você vai argumentar contra o cristianismo. Então, assim, você dizer que é ateu, para nós não seria ofensa para nós, né? E com certeza para você não seria a ofensa, como você disse. Mas você dizer que é cristão, aí a ofensa é para nós. Então, para nós que a gente ficou. Quando eu assisti o vídeo, eu fiquei ofendido. Não ofendido da minha pessoa, eu fiquei chocado. Essa é a questão. Então, você que está me chocando quando você diz que é cristão e você vai argumentar as coisas que nós vamos assistir aqui. Dito isso, vamos seguir. Essa ideia de família que hoje nós idealizamos, ela é uma idealização do século XIX, da burguesia vitoriana, que foi projetada retroativamente sobre as escrituras. Parece complicado, mas a gente vai aprender juntos aqui. É interessante notar que já no começo do vídeo, o argumento do Alan é o seguinte, de que a família que nós temos hoje é uma construção vitoriana, né? É um conceito de um tempo aqui recente, isso foi forçado sobre nós. Mas isso ele está jogando na lata do lixo milhares de anos, centenas de anos de exemplos de famílias que a Bíblia já tinha apresentado desde o começo. É como se ele jogasse fora a Bíblia e ficasse apenas com a ideologia de Foucault, né? Eu acredito que é esse a estratégia dele, só pode, porque Bíblia, zero. Foucault é o cara. A Bíblia não apresenta um modelo familiar. Abraão, que foi o pai da fé, foi polígamo. Teve uma esposa, teve uma escrava, um filho de cada e expulsou a segunda para o deserto. Jacó, 4 mulheres, 2 escravas, 12 filhos, todo mundo competindo brutalmente por afeto. Davi teve um harém, um monte de filho que se mataram e se estupraram uns aos outros. E quando alguém cita Gênesis 2:24, aquele texto clássico que o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher como prova de modelo divino, está cometendo um erro fundamental. Esse texto não é prescrição moral, é uma explicação etiológica, uma história de origem sobre por que os homens se separam de suas famílias para formar novas unidades domésticas. Não, peraí. Peraí, vamos pontuar aqui as coisas, vamos lá. Primeiro, o Alan aqui erra de uma maneira assim muito grotesca, né? Por quê? Porque ele diz o seguinte, que não existe modelo, né? Uma família, um modelo. E aí ele cita duas pessoas, ou alguns aqui, né? Alguns pais, né? Então ele pega Abraão. Abraão. Então, é interessante que ele já vai em Abraão, porque ele não foi lá em Adão e Eva, quando Deus criou o homem e a mulher à sua imagem, né? Ali é o início de tudo. Por que ele não usou Adão e Eva, né? Porque será que Deus instituiu um modelo ao início? Porque Deus poderia ter criado Adão, Eva, Ivo, né? Poderia ter criado vários outros ali como um núcleo familiar, mas não. Foi Adão e Eva e depois vieram os filhos, né? Mas tudo bem. Ele usa Abraão. E ele começa a descrever Abraão e os problemas familiares de Abraão. Mas entenda, a Bíblia não esconde pecados e erros. E você tem que entender que ali é uma descrição de uma família problemática. E outra coisa, Abraão ele estava lá em Ur dos Caldeus, totalmente afastado do ideal de Deus, vivendo numa comunidade totalmente distorcida. E Deus então tira ele de lá. Só que muitas coisas vieram com ele. Aos poucos ele foi aprendendo.
Interessante quando Deus faz um pacto com ele, uma aliança, e ele então, ansioso, acaba se deitando com a serva. Depois Deus o repreende e faz com que ele mande embora tanto essa segunda mulher como o filho. Então veja que Deus, ele tem um princípio, ele tem uma norma como família. Tá? Depois ele vai usar Jacó e todo aquele, aquele bando de filho, né? E olha só que interessante, Alan. Ah, Jacó era filho de quem? De Isaac. Isaac. E Isaac, ele não era um polígamo, né? Ele tinha uma esposa, ele vivia um formato ideal da família de Deus, né? E depois acontece que Jacó sai desse ideal e vai para um outro lugar, onde naquele lugar não viviam o modelo ideal. E foi então que ele foi enganado pelo sogro. Então você está usando exemplos de descrição de pessoas com problemas em relacionamento, dos quais Deus nunca aprovou. Mas vamos continuar. Depois ele usa Davi. Davi. Mas interessante, né? Deus ele condenou o adultério de Davi. Deus nunca foi a favor dessas alianças que Davi fez, inclusive com o próprio filho de Davi, o Salomão, que fez alianças e teve mulheres e mulheres. Isso foi sempre proibido por Deus, Alan. Então você está usando descrições de erros de seres humanos para dizer que a Bíblia está aprovando um conceito de família de maneiras diferentes, né? De maneiras famílias com problemas. Então logo esse é o ideal essa é a forma que Deus quer para as famílias. Não é isso. Ele está descrevendo como as famílias se formaram de maneiras equivocadas, que não seguiram o plano de Deus. O raciocínio aqui é mais ou menos assim. Então, se a Bíblia está descrevendo poligamia, quer dizer que a Bíblia é a favor da poligamia? Se a Bíblia está descrevendo adultério, então quer dizer que a Bíblia é a favor do adultério? Perceba que essa lógica do seu argumento não faz sentido, Alan. O ponto principal nesse diálogo nosso aqui é você perceber o seguinte: não é o que. Não são os atos dos patriarcas que é o ideal de Deus, mas aquilo que Deus estabeleceu para os patriarcas. Percebe a diferença? Existe uma diferença muito grande daquilo que Deus planejou para o ser humano e aquilo que o ser humano decidiu fazer. Deus nunca foi a favor da poligamia, de famílias totalmente desestruturadas. Isso é consequência do pecado. Quando ele parte para o argumento do capítulo 2 de Gênesis, ele diz aqui que é apenas uma descrição e não uma questão moral. Mas pensa comigo um ponto importante aqui. Ó. Aqui está falando de uma família antes da queda. Antes da queda. Ali o assunto é antes do pecado. E antes do pecado, qual era a norma? Que o filho deixaria pai e mãe e vai se unir com uma mulher. Então, assim, ele não está descrevendo a geração dos seres humanos, né? A expansão humana no mundo. Ali está dizendo a norma familiar. Então, do pai e da mãe, o filho deixa o pai e a mãe e vai se unir com uma outra mulher, uma outra pessoa. E aí, então, outro núcleo familiar se constrói. Então, não está descrevendo moralidade ali, apenas está descrevendo um fato. Qual é o fato? A família que Deus planejou é homem e mulher, e quando tem filhos, os filhos deixam o homem e a mulher ali e vai formar um outro casal, um outro núcleo familiar. Entende? Outra coisa importante a se notar no próprio Gênesis diz que o homem se sentiu só, Alan. E se ele se sentiu só, Deus poderia ter criado outro Adão, outras pessoas ali, mas Deus criou uma mulher de gênero diferente, né? Um gênero diferente. São humanos, mas porém biologicamente são diferentes. Então o vazio de Adão deveria ser completado por alguém biologicamente diferente, Alan. Então Deus criou a mulher para que eles então completassem. Deus não criou 3, 4, 5, 6 de forma diferente. Não, de maneira alguma. Né? Então, esse seu argumento não funciona aqui. E uma observação rápida aqui já no começo. Né? Uma coisa que eu vou concordar com o Alan, já no começo do vídeo dele aqui, ele diz o seguinte, que ele não é favorável com essa questão de a gente obrigar as pessoas a viver um padrão de família do qual nós acreditamos. Eu concordo com você, eu concordo. Nós cristãos não estamos aqui para moldar o mundo conforme a nossa imagem e semelhança daquilo que nós queremos ou gostamos. Porém, todavia, entretanto, se uma pessoa diz que é cristão,
que aceitou o Senhor, o Criador dos céus e da terra, que criou o casal, que criou o plano, né, de felicidade para o ser humano. Logo, o cristão que aceita o Senhor Criador, ele deve viver conforme o padrão que Deus estabeleceu, que é homem, mulher e filhos. Entende? Então, assim, eu não estou obrigando todo mundo a viver conforme as minhas crenças, mas aqueles que acreditam, que aceitam o cristianismo, devem viver conforme o padrão que já foi dado lá em Gênesis. Percebe, Alan? Quando Jesus cita esse texto em Marcos 10, ele usa para criticar o divórcio fácil que prejudicava mulheres economicamente e não para definir um único modelo de família. Ah, mas o que dizer então de 1 Timóteo 3,2, que se... Não, 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 peraí. Vamos por partes. Então, você está dizendo que Jesus estava defendendo economicamente a mulher? Será, Alan? Vamos analisar mais esse texto de perto, né? Porque eu acho que faltou alguns detalhes aqui que você deixou escapar, né? Então dá uma olhada. Um ponto importante que você esqueceu é que no verso 6 diz assim, ó, porém, desde o princípio da criação, Deus fez homem e mulher. Então, existe um padrão aqui, Alan. E Jesus não está defendendo, né? O foco dele não é defender a mulher economicamente, né? Para ela não ter prejuízos diante da sociedade. Vamos para mais pontos aqui. Depois, no verso 9, Jesus completa o seguinte: portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Então, tem três situações importantes nessa declaração de Jesus. Primeiro, olha só, ele apela à criação como norma, homem e mulher, entende? Segundo, reafirma a união entre homem e mulher somente, não coloca uma terceira pessoa ou outra coisa aqui, e fala sobre a ação divina que juntou esse casal. Então, era plano de Deus que esse casal se unisse e não separasse, e que não entrasse uma terceira, quarta, quinta, sexta pessoa. Esse é o ideal de Deus. Então, dizer que Jesus, em Marcos 10, está defendendo a mulher economicamente, Alan, isso é um salto hermenêutico aí fantástico, né, da sua parte, né? Não do texto. E só um detalhe aqui, se você observar a poligamia em toda a Bíblia, todo aquele, olha só, né? Toda a família que adotou a poligamia teve problema. Você citou aí Abraão, Jacó teve problema, né? Que mais? Davi teve problema. Deixa eu pensar em uma outra aqui. Salomão, que eu citei, teve inúmeros problemas. Então, assim, o ideal de Deus não era poligamia, porque Deus ele concede algo para o ser humano para que seja bênção e não problema. E quando você vai em Deuteronômio 17, diz o seguinte, Alan, que o rei não multiplicará mulheres, porque ele deveria ser o exemplo para a nação. E o rei representava o Senhor na terra. Então não tem como dizer que a Bíblia não normatiza o conceito de família conservadora, que é pai, mãe e filhos. Não faz sentido, não é bíblico. Você está tirando isso de uma filosofia, de uma ideologia, Foucault e essas outras coisas aí. Mas não da Bíblia, cara. Ah, mas o que dizer então de 1 Timóteo 3,2, que seja marido de uma só mulher? Olha só, esse texto não está prescrevendo monogamia universal. Ele está estabelecendo critérios para líderes da igreja, onde a poligamia ainda era praticada. Era uma regra de elegibilidade para a liderança, não era uma lei universal. Isso mostra que a comunidade cristã primitiva estava negociando com a cultura do tempo e não impondo um modelo atemporal. Só que o verdadeiro detalhe não vem destes, vem de Jesus. Vamos parar aqui, né? Porque é muito estranho dizer assim que a poligamia ainda era praticada, né? E dá a entender que era praticada entre os cristãos, que para mim isso é um absurdo e não sei de onde ele tira essa informação. Mas vamos analisar certinho esse texto de 1 Timóteo. Então aqui ele diz o seguinte, que isso não era uma regra. 1 Timóteo ele está falando sobre a questão de ser marido de uma única mulher, que isso não era regra universal e que a poligamia era algo aceitável. Mas tem uma coisinha aqui que talvez ele não pensou. Então eu faço a pergunta para ele. Se a poligamia era moralmente aceita entre os cristãos, como você está dando a entender, então por que os líderes que representam o Senhor, né, que cuidam da igreja, deveriam ter apenas uma mulher? Entende? É porque os líderes deveriam dar exemplo de moralidade, Alan. Você está invertendo o argumento. Está dizendo que a poligamia era aceita.
Então, se era aceita, porque os líderes de Israel deveriam ter apenas uma mulher? Porque eles são diferentes, teriam que sofrer, né, só ter apenas uma mulher? Não, porque eles eram um exemplo daquilo que Deus espera para o seu povo. É simples, Alan. Você está invertendo os papéis aí. E perceba que você está usando argumento, tentando forçar argumento cultural, que isso se aplicava com certeza para os romanos, mas não para os cristãos. Você está tentando usar argumento cultural pagão para defender aquilo que não é bíblico. E você, em vez de usar a Bíblia para defender, você está tentando usar um conceito cultural de outros povos. Assim, não faz sentido. E por isso que eu falo, você dizer que é cristão e tentar usar a cultura como argumento e não a teologia bíblica como argumento, não faz de você um cristão. O verdadeiro detalhe não vem destes, vem de Jesus. Ele não veio para santificar a família biológica, até porque ele nem pertencia a uma família tradicional. Ele veio subverter esse conceito. Quando a sua mãe e os seus irmãos o procuram, ele os rejeita publicamente e faz uma pergunta: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? E ele aponta para a multidão. Aqui estão. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A Bíblia nos Absurdo, absurdo, absurdo o que ele diz aqui, tá bom? Então vamos olhar para o texto e ver que ele, assim, deixou de lado uma coisa muito importante, né? Vamos lá. No texto que ele está dizendo aí, Jesus ele está redefinindo prioridades. E isso entra em acordo quando ele diz o seguinte, que aquele que ama mais o pai e a mãe não é digno de segui-lo. Entende? Então ele está falando sobre prioridade. E ele não está abolindo o conceito de família, né? Jesus está indo contra. E é interessante, Alan, acho que você não percebeu que o texto diz o seguinte: o pessoal chega lá e fala: olha, tua mãe, teus irmãos aí estão te chamando, né? E Jesus fala assim: não, eles não são meus irmãos e minha mãe. Ele não fala isso. Ele diz o seguinte: que todo aquele que faz a vontade do Pai, né, é considerado irmão e mãe dele. Então ele está falando sobre união de propósito, que aquilo que é mais importante não é o sangue, Alan, não é o sangue, mas é o Senhor Jesus, é a palavra, é isso que é o mais importante. Então se Jesus tivesse dito assim: não, eles não são meus irmãos, ela não é a minha mãe, mas quem é meu irmão, quem é realmente meu irmão ou minha mãe, são aqueles que fazem a vontade do Pai. Jesus não falou isso. Jesus então apenas está redefinindo prioridade, porque para eles ali a prioridade é atender a mãe, a família. Mas Jesus está dizendo que a prioridade não é atender a família, mas atender o Senhor. Percebe que o texto aqui não está falando sobre Jesus não santificar a família, que Jesus está abolindo o conceito de família, de maneira alguma. Jesus está apenas, Alan, redefinindo a prioridade daquelas pessoas que estavam ouvindo o seu sermão. E olha que interessante, você diz aqui que Jesus não veio para santificar a família. Ah? Só que se Jesus não veio para santificar a família, então por que ele é contra o adultério? Por que ele é contra o adultério? Porque Jesus, ele, quando a mulher foi pega em adultério e foi jogada aos pés dele, Jesus falou assim, ó, vai e não peques mais. Então, ela estava adulterando, estava traindo o marido, e ela não deveria fazer isso, né? Então, eu acredito, ó, que Jesus veio sim para santificar aquilo que Deus já tinha santificado lá no passado, na criação. Porque primeiro ele criou o homem e a mulher, e depois criou um dia abençoado para que eles pudessem juntos comemorar essa família idealizada por Deus. A Bíblia nos convida a criar famílias de afeto, de escolha, de cuidado mútuo, que transcendem a biologia. E aqui eu não estou falando que a poligamia é melhor do que a monogamia, é sobre impor uma coisa que o texto não chancela. Olha só, o fato de você dizer que não, uma não é melhor que a outra, você está, de alguma maneira, concordando que as duas são boas. Aí está o problema, Alan. Você dizer que é cristão e chancelar a poligamia não faz sentido, cara. É assustadora a tua fala aqui. Quer aprender mais sobre isso? Vem para a espiritualidade gentil. A gente pode Puxa vida. Espiritualidade gentil, mas bíblica não tem, né? Muito bem. Então, para concluir o vídeo aqui, o Alan ele propõe algo e não prova algo.
né? Então ele diz o seguinte, que a Bíblia não aprova o conceito de família conservadora. Ele não provou. Ele apenas apontou erros e defeitos de caráter de pessoas que não fizeram a vontade de Deus e tiveram consequências. Ele usou descrição de famílias problemáticas para dizer, tá vendo? Se esses caras que eram homens de fé eram desse jeito, então veja, então quem somos nós para não ter isso? E por que nós queremos empurrar para a sociedade que existe apenas um conceito de família, pai, mãe e filhos, né? Então, se esses homens foram assim, por que a gente não pode? E é interessante aqui, ele está indo contra uma normatização histórica. Então, para ir contra uma normatização histórica, quer dizer que havia uma norma. E ele está tentando dizer que isso não existe. Mas, biblicamente, o que nós vemos é uma normatização desde o jardim do Éden. Então, ele está querendo tirar a norma e colocar a norma dele. Percebe isso? O fato da Bíblia descrever erros dos patriarcas não quer dizer que ela está validando. Isso é um ponto importante para não esquecer desse vídeo. E se não existe um modelo normativo, qual é, Alan? Qual é o modelo normativo? Não existe? Tá? Então, para você quebrar uma norma, tem que haver uma outra norma. Qual é a norma? O que é família, então? Aí você partiu para uma coisa sentimental e muito bonita. E eu também entendo que nós temos que ser como uma família em Cristo, não é assim? É, família, vários núcleos familiares, nós juntos vivendo em união, né? Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. E a Bíblia favorece isso. Agora, relações íntimas entre esses casais, isso é contra a palavra de Deus. Outra coisa, se qualquer padrão é válido, então para que criticar a norma estabelecida pela sociedade, ou melhor, pela Bíblia? Se não existe uma normatização, então por que a sua preocupação? Ah, a preocupação minha é que as pessoas estão forçando sobre as pessoas uma norma que não existe. Não, não, a norma existe, ela. Agora as pessoas erram, é verdade, como eu falei no início do vídeo. Tentar impor para uma sociedade que não acredita em Deus, que não confia na sua palavra, não acredita naquilo que Deus deixou, isso é verdade, isso é chato demais. Mas uma vez, Alan, que a pessoa aceitou Cristo como Senhor e Salvador e crê nas Escrituras como única regra de fé e prática, Alan, ali não tem como fugir. A família, o conceito nuclear, família nuclear, é pai, mãe e filhos. Não tem para onde fugir. E talvez alguém que esteja assistindo aqui deve estar pensando assim, não, mas o que importa é o amor. Não, o amor está em primeiro lugar, devemos amar as pessoas. E se pessoas do mesmo sexo se amam, eles têm a liberdade então para viver esse amor. Interessante que isso não é amor segundo a Bíblia. Você pode até discordar que eu vou falar, mas olha só, Deus define o que é amor. Amor é um conceito onde as pessoas elas se respeitam, se submetem um ao outro, é verdade. Porém, o amor é pautado naquilo que diz o Senhor, né? Por exemplo, Jesus fala: se vocês me amam, guardam os meus mandamentos. O resultado do amor, né, é ser fiel a Deus. E na sua palavra não existe poligamia. Não pode haver não pode ter o adultério, tem que ter o respeito e assim por diante. Então, levar o argumento do amor, que o amor libera tudo, não. O amor, ele não é libertinagem. Você pode ter liberdade para não viver o amor que as escrituras apresentam, mas você não tem liberdade para redefinir o amor que Deus já definiu como é. Porque o próprio Paulo diz que o cumprimento da lei é amor, ou seja, a obediência é a demonstração de amor. Então, que amor é esse? Que eu posso tudo, faço o que eu quero. Então eu deixo Deus de lado, deixo sua palavra e vou viver essa experiência amorosa que tem no meu coração, né? Isso é perigoso, isso não é bíblico. Espero que vocês tenham compreendido. A intenção desse vídeo é mostrar biblicamente que o Alan ele está equivocado. Ele está tentando usar o conceito de que família que nós temos hoje é um conceito que nasce no século XIX. Não, não. Isso nasce lá no Jardim do Éden. Antes do pecado, Deus já normatizou o que ele idealizou como família. Se fez sentido esse vídeo para você, se inscreva aqui no canal, compartilhe para os seus amigos, coloque aqui a sua opinião nos comentários e lembrando da observação, né? Não vamos criticar, não vamos atacar a pessoa. Eu discordo de tudo que o Alan falou nesse vídeo, né? Mas eu também acredito que tenho a liberdade e a amizade para poder sentar junto e conversar e sermos amigos, mesmo discordando dessas situações, tá bom?
Deus abençoe vocês. Nos vemos no próximo vídeo, se assim Deus permitir. E não se esqueça, Minuto Profético. Nunca foi tão fácil estudar profecias.